boa tarde, boa noite, bem-vindo ao ILLcast, podcast do Instituto Liderança e Liberdade aqui de Joinville. Hoje a gente já está aqui pelo título do vídeo, já deve ter visto que é o nosso convidado de hoje, mas gostaria de apresentá-lo de qualquer forma. Vereador, eleito pela primeira vez em 2020 aqui por Joinville, em 2024 agora reeleito para um segundo mandato, com quase o triplo aí de votos da primeira eleição, então resultado de sucesso. Uma pessoa que já teve uma carreira de sucesso antes da política e resolveu se dedicar para isso. Estou aqui com ele, Neto Peters. É Peters ou é Peters que é a pronúncia correta? É Peterson, é Peter, é como o pessoal chama, tudo é bom. Quero agradecer aqui a Alexandre, quero agradecer também o Instituto de Liderança, né, e Liberdade por essa oportunidade. É uma satisfação estar aqui com vocês. Muito obrigado. Lembrando que esse é um oferecimento da Catarina House, nossa parceira aqui nesse projeto do podcast. Então, quem quiser conhecer um pouco melhor também da nossa parceria, vai ter link aqui na descrição também, fiquem à vontade para acessar, ligar, perguntar, conhecer as redes sociais e ver o trabalho legal que eles fazem aqui conosco. Neto, você tem uma trajetória que na política às vezes não é muito comum. E aí, o que a gente costuma ver normalmente é a galera que ou vai para a política para enriquecer, ou vai para a política em busca aí de um projeto de poder que vira aqui o foco da vida da pessoa, né? Ela vai para a política meio que pela política. E você traçou um caminho que não é o mais comum. Você já tinha uma carreira de sucesso ali, você é contador de formação, né? Tinha na iniciativa privada ali uma carreira já de sucesso e decidiu depois fazer esse rumo aí para a virada para a política. Como que foi essa trajetória anterior e como foi essa virada para a política? O que te motivou a fazer isso? Então, a gente via no âmbito nacional dinheiro na cueca, corrupção. Aqui em Joinville, em 2018, 2019, a população ela não estava contente com os vereadores, com a gestão anterior, né? E nós decidimos, prefeito Adriano, a vice-prefeita Rejane, eu, o Alisson, o Érico, a gente decidiu vir para a política, né? Então, conversar sobre política. Lá em 2019 eu olhei como contador, né? Eu sou contador, trabalhei em 5 anos em escritório de contabilidade, trabalhei 13 anos em indústrias multinacionais, trabalhei na Embraco Estados Unidos, Umicore, Brunswick, e eu peguei todo o orçamento de 2019 da Prefeitura de Joinville, olhei todas as contas, todas as secretarias, gabinete do prefeito, subprefeitura, e fiz uma análise para ajudar nessa questão de avaliação do orçamento do município. Se fosse o seu dinheiro, se fosse o dinheiro aqui do Instituto Liderança e Liberdade, será que seria gasto daquela forma? É óbvio que a administração pública é diferente da administração privada, mas a análise que a gente fez naquele momento foi essa e ajudou a construir essa jornada. Então é interessante isso, porque de uma certa condição de que eu tinha na empresa um trabalho sério, um trabalho técnico que eu tinha na empresa, eu queria trazer isso para a vida pública. Então, muitas pessoas me perguntam como que uma pessoa que é muito casa-trabalho, trabalho-casa, conseguiu se eleger 11º na vez anterior e agora o 3º mais votado, né? Então, é interessante essa pergunta. E espero que tenha valido a pena então, né? Porque já foi para a reeleição, né? Acredito que está ainda com mais vontade aí de entregar ainda mais do que no primeiro mandato, que já foi um mandato bem prolífico. E você comentou um ponto importante que é esse desafio, né? Essa dificuldade, porque você tinha ali uma vida já bem estabelecida, sua rotina que você gosta. Você a gente estava conversando aqui antes nos bastidores, você é uma pessoa mais metódica, assim. Como que foi esse desafio de dar a cara a tapa, ir para a rua, convencer o eleitor e se expor dessa forma que eu acho que não era ali exatamente a sua zona de conforto? Como foi esse processo? Eu acho que qualquer pessoa, quando vai para um cargo público, ela tem que definir quais que são os seus compromissos e quais que são os seus princípios e valores, né? Então, assim, de certa forma, no âmbito de valores, eu defini 3 pontos muito importantes. Um deles é honrar pai e mãe. Então, tem diversas situações na política que as pessoas não gostam e sempre que chegar numa situação que meu pai e minha mãe não vão gostar, eu tô fora, entendeu? Então, assim, a gente tem esse compromisso muito forte, até porque a minha família não queria que eu viesse para a política. O segundo é que ninguém pode ter mais vontade do que eu. Então, assim, as pessoas podem ter mais dinheiro, podem conhecer mais pessoas, mas não ter mais vontade do que eu. Eu tenho que ter mais vontade que todo mundo, né? E a outra é a questão de que eu preciso continuar sendo a mesma pessoa.
Então, assim, existem políticos que criam personagens que no microfone eles são uma pessoa, fora do microfone são outra pessoa. A gente vê muito isso em Brasília, a gente vê muito isso no Congresso. E a minha ideia era, seja eu político ou seja eu controller de uma empresa, no sábado de manhã eu vou andar de chinelo, vou andar de bermuda, vou passear com meu filho de bicicleta, vou continuar fazendo as coisas normais como um cidadão comum, né? É óbvio que as pessoas vão me ver como autoridade, porque é o fato do cargo, mas a gente tem que ter essa vivência, essa humildade, continuar fazendo as coisas como antes. Se antes eu ia no restaurante, eu cumprimentava quem eu conhecia, agora eu vou cumprimentar quem eu conheço, naturalmente, e vou ser generoso com as outras pessoas. Um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite, ninguém nega. Então, esse foi um dos valores, 3 valores que eu assumi já desde o início. E os compromissos, eles são relacionados ao que é o meu currículo, o que é a minha experiência, o que a minha trajetória possibilita de melhoria para a cidade. Não adianta eu querer convencer o eleitor de que eu vou conseguir resolver coisas que eu não tenho experiência, de coisas que eu não sei. Então, assim, a desburocratização foi um ponto importante. Quando a gente trabalha na empresa, quando a gente trabalha no escritório de contabilidade, a gente vê o quão difícil às vezes é executar uma atividade junto ao poder público. Fiscalização, eu como MBA em auditoria, em finanças, em controladoria, eu consigo facilmente ver os contratos, facilmente ver as licitações, ver as notas fiscais. Transparência eu acho que é fundamental. As pessoas, quanto mais elas souberem o que passa na Câmara, na Prefeitura, melhor vai ser a nossa cidade. E eficiência dos gastos. Então esses foram os pilares iniciais, ali as bandeiras iniciais. Eu acho que é conectado com as experiências que eu vivenciei profissionais. E também familiares, né? A nossa família, ela acaba nos ajudando, os nossos amigos mais próximos acabam nos ajudando a formar o nosso caráter e a desenvolver as nossas experiências. Então isso é importante. Muito bom. Até em linha com o que você comentou agora, você tem uma experiência já como gestão financeira na iniciativa privada, e na parte de gestão privada a gente vê muito a questão de cultura, é um fator muito importante ali nas empresas. Cada empresa acaba tendo ali seus valores, seus princípios e um ambiente que ela tenta fomentar. E imagino que tenha sido um choque bem grande para você ter saído desse ambiente para iniciativa pública. Em questão de ambiente, de forma de trabalhar, quais foram as maiores diferenças que você viu do setor privado para atuar como um vereador na iniciativa pública? É interessante, quando tu está numa empresa, normalmente 95, 99% das pessoas elas vão pelo mesmo objetivo. E quando tu está numa Câmara de Vereadores, tem 19 vereadores que se comprometeram com a população, com compromissos muitas vezes uns diferentes dos outros. Então, assim, não existe fórmula mágica, é diálogo, 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 diálogo. Se eu pego um projeto de lei e eu acho que ele é importante para a cidade, que ele vai melhorar a cidade, eu tenho que conversar com cada vereador para que ele entenda que esse projeto é importante para a cidade e eu tenho o voto favorável dele. Depois que eu me elegi, por mais que eu me elegi com 1 milhão de votos, eu só tenho um voto, eu tenho que conquistar os outros 10 votos, os outros 13 votos, se for uma lei orgânica, para aprovação desses projetos. Então, assim, é fundamental que se tenha muito diálogo, é fundamental que você, de certa forma, de uma maneira muito positiva, você faça as alianças com os vereadores que têm parâmetros, têm critérios, têm avaliações e desejam a mesma situação que você. Melhorar a cidade, melhorar a desburocratização, melhorar o empreendedorismo. Então, assim, é importante que a gente consiga, muitas vezes, traduzir, porque às vezes o juridiquês é difícil, a linguagem contábil é difícil, mas a gente às vezes tem que traduzir num exemplo para que todos estejam atentos e todos saibam. Eu sempre falo lá no gabinete assim, ó, a Dona Maria e o seu João precisam entender isso daqui. Como que a gente vai falar para eles entenderem? Então esse é um papel muito importante, assim, uma diferença, um contraste, mas isso faz com que a gente aflore outras habilidades. Muito bom. A Dona Maria e o seu João, às vezes, veem o mundo político como um mundo à parte, uma coisa que está fora da realidade deles. Explica pra gente, ou para quem nunca esteve na política, está longe dela, como que é o dia a dia de um vereador? Você acorda numa segunda-feira e o que acontece na sua semana dali em diante? A gente passa o dia todo ouvindo as pessoas, ouvindo reclamação, ouvindo crítica, ouvindo sugestão e tentando resolver. Então, assim,
Basicamente é isso. Eu tenho um sistema, né, lá no gabinete onde me ajuda muito, então levar essa gestão da parte privada para a vida pública é muito importante. Esse sistema ele ajuda a cadastrar a Dona Maria, o seu João, a pessoa que nos passou a sugestão, a crítica, né? E aí ele dá um prazo para a gente dar uma resposta para essa pessoa. E a gente coloca lá qual que é a problemática que ela nos trouxe. Então a gente entra em contato com as secretarias e tenta buscar essas soluções. Então, assim, de uma maneira geral e bem ampla, a gente faz essa conexão. A gente recebe por semana 50, 100 sugestões, reclamações, e a gente tenta desenrolar isso junto com as secretarias e dar a resposta. Agora, nesse momento, a Prefeitura está mudando o sistema de emissão de notas fiscais para a cidade toda. Então, isso é um grande desafio. E eu, sendo contador, eu recebo diariamente várias reclamações, várias sugestões, vários pontos de vistas, onde eu tento conversar com a Secretaria da Fazenda e dar um retorno para essas pessoas. Mas também tem situação de buraco, poda de árvore, reclamação de vaga de creche, atendimento de saúde, denúncia de fiscalização. Tem vários itens que a gente acaba abordando, né? Eu estou citando esse que ele está mais vivo. E falando sobre esse sistema, ele é importante, né, para a cidade, é importante para os empreendedores, é importante para os contadores. Por quê? Porque é uma atualização de pelo menos 15 anos. Então, assim, tu imagina a questão tecnológica de 15 anos atrás e a questão tecnológica de agora, tu imagina a evolução de relatórios, a evolução do sistema neste momento trazendo ele atualizado. Foi um pedido das entidades, foi um pedido dos contadores, foi um pedido dos empreendedores para ter essa evolução, inclusive cidades foram estudadas que já tinham sistemas melhores do que o nosso de 15 anos atrás, né, aqui da cidade de Joinville, e está tendo essa evolução agora. Então é um trabalho bem bacana, importante ouvir as pessoas, porque é a Dona Maria e o seu João que sabem a melhoria que precisa no Panaguamirim, é a Dona Maria e o seu João que sabem o que precisa no Vila Nova, no Aventureiro, em todos os bairros. Então, a gente ter essa escutativa, a gente ir lá pessoalmente conversar com eles, entender, isso aí é fundamental e faz parte do dia a dia, né? Segunda, terça e quarta, como eu falei, tem sessão e comissão da Câmara, então a gente fica um pouco mais fixo na Câmara de Vereadores, mas a gente convida as pessoas para vir para a Câmara de Vereadores, para que eu não tenha deslocamento e não perca esse tempo no trânsito, seja 10 minutos, 30 minutos no trânsito, eles venham até a Câmara de Vereadores, e quinta e sexta a gente faz mais agendas externas, visitando os locais. Obviamente que pela manhã também a gente faz agendas externas também, como estamos hoje aqui. Muito bom. Você comentou bastante aí de como o seu histórico como contador acaba te ajudando em muitas das atividades ali como vereador, né, na Câmara, mas muitos dos problemas que a cidade enfrenta e muitos dos problemas, dos pontos que você tenta resolver como vereador, não são necessariamente ligados à sua área de formação. Como que é para você esse desafio, que eu acho que eu sofreria um pouco para pegar esse ritmo, mas de conhecer diversos temas, resolver como contador, ter um problema às vezes da área de saúde que precisa resolver, da área de educação, de infraestrutura. Como que é para você essa gama de problemas que aparecem, e se você tem alguma estratégia para tentar dominar o máximo possível desses temas todos? Eu separo isso em duas questões. Primeira, que é a parte mais difícil de ser vereador. A parte mais difícil de ser vereador é tu ser especialista em assunto variado. Isso aí é muito desafiador. Por quê? Você começa pela manhã debatendo sobre atendimento na saúde, agendamento de consultas, por exemplo. Daí a próxima agenda ela passa a ser discussão sobre a disponibilidade de vaga de creche. A outra agenda é sobre o orçamento do município. A próxima agenda é sobre uma questão do regimento interno da Câmara, e assim vai. Então, tu ser especialista em assunto variado é muito difícil. É óbvio que nós temos uma equipe técnica, uma equipe que nos ajuda. É importante que a gente tenha conselheiros, pessoas referências na cidade, no Brasil, para nos ajudar a buscar as soluções. Então, esse é um ponto bem bacana assim, de destaque, né? E também, uma coisa que me facilita quando tem uma situação que eu não conheço, eu chego e pergunto qual que é o procedimento correto. Como que a gente faz? Eu tenho essa situação aqui, qual que é o procedimento correto para resolver? E aí, a partir do momento que a pessoa me fala qual que é o procedimento correto dentro de uma secretaria X, uma secretaria de habitação, secretaria de esporte, secretaria de cultura, secretaria de saúde, de educação, a gente pega e devolve essa informação do procedimento correto para a pessoa. Então, assim, eu nunca peço para pular a fila, porque não é justo com a pessoa que está ali na fila, né?
Mas assim, tu entendeu o procedimento correto, tu vê se falta algum documento, falta alguma autorização para ajudar essa pessoa, isso aí é muito legal. Às vezes, especialmente para vaga de creche, né, tem um critério ali estabelecido, se a pessoa preenche algum item errado, ela acaba ficando lá para baixo na vaga de creche. E a gente tem esse papel de conversar com a secretaria, pedir para fazer uma revisão, para ver se os documentos estão legais, se o preenchimento foi legal. Então, nesse sentido, assim, é muito bacana ter essa transparência e esse contato com a população, com os joinvilenses. Boa parte desse trabalho, então, me parece que é tentar facilitar a vida do munícipe, né? Com certeza. E aí, dentro dessa linha, até hoje, das iniciativas que você já teve na Câmara, ou as que você pretende implementar agora nesse segundo mandato que começa no ano que vem, qual que é o principal, assim, que você acha que realmente vai fazer diferença na vida do joinvilense? A gente está fazendo assim bastante trabalho de desburocratização, né? A gente já fez 62 desburocratizações e assim as pessoas elas não têm essa visão. Eu consegui ter essa visão muito rápido em 2021. A melhor desburocratização que tem para a cidade de Joinville é quando desburocratiza para o servidor, porque o servidor só pode fazer o que está escrito em lei, o que a lei autoriza ele a fazer. Então, assim, quando a gente pega para emitir uma certidão, tem 5 etapas e a gente deixa só com 3 etapas, tira 2 etapas, então fica melhor para o servidor emitir a certidão, um exemplo simples, fica melhor para o empreendedor, fica melhor para o joinvilense, fica melhor para todos. Então é assim que a gente costuma trabalhar. A gente recebe uma reclamação, por exemplo, que na rua, no bairro Costa Silva, na rua Otto Witzenreuter, tem um estabelecimento comercial X lá. Eu não vou falar qual que é o estabelecimento por questão de LGPD, mas tem um estabelecimento X que não consegue o seu alvará, porque o imóvel está embargado. A construção está perfeita, mas o imóvel está embargado por questão documental. Então a gente ouviu a reclamação desta pessoa, a gente foi até a parte da SAMA, onde faz o protocolo para abertura de empresa, para ver por que o alvará não estava sendo liberado, e levamos só a problemática. Lá eles deram a solução. Olha, para abrir uma empresa precisa ter o CNPJ, precisa ter o contrato social. Se vocês entregarem um documento, um RT, um documento de responsabilidade técnica, onde o engenheiro diz que a construção está ok, a gente pode liberar o alvará, já que a questão é só documental. E aí, tendo essa resposta da secretaria que faz o protocolo, a gente foi para a fiscalização, para entender como que a fiscalização ela tem essa visão. Olha, tem uma situação irregular aqui e a gente está numa situação aqui. Então, a fiscalização foi favorável e, por último, a gente foi até a procuradoria, que são os advogados do município, para os advogados do município avaliarem, olha, se tiver uma mudança legislativa permitindo a entrega desse documento, um laudo, um RT, onde o engenheiro diz que a construção está ok e o embargo é somente documental, vocês aceitam? Então também teve uma conversa bem positiva com a procuradoria. Então a gente recebe uma problemática e a gente vai nas secretarias buscando uma solução. Depois disso eu protocolei o projeto de lei com essa desburocratização. Essa é uma desburocratização importante, mas eu acredito que uma das desburocratizações assim, para o empreendedorismo que vai ser melhor é que a gente tenha a consulta de viabilidade de maneira automática. O que é a consulta de viabilidade? Você vai abrir uma empresa X, qualquer uma, um atacado de peças, um comércio de sorvete, uma sorveteria, qualquer atividade que você for abrir, você faz uma consulta de viabilidade no site da junta comercial para ver se naquele endereço X é possível ter aquela atividade. Então, hoje leva cerca de 2 dias, 1 dia e meio para liberar esse documento, é rápido, só que os servidores precisam fazer manual essa avaliação. Então, a gente está tentando, né, trabalhando junto com uma empresa pública, é uma empresa especializada que a prefeitura já tem contrato, para conseguir fazer isso de maneira automática. A gente quer que no minuto seguinte, a partir do preenchimento do formulário, tenha a liberação desse documento. É óbvio que a junta comercial não vai conseguir liberar no minuto seguinte, mas se for 10 minutos, se for 5 minutos, se for 15 minutos, está ótimo. Então, deixando a parte da prefeitura de Joinville e dos servidores de Joinville de maneira automática. Então, esse é um avanço muito grande, porque lá em 2019 e 2020, o que me fez vir para a política, que eu escutava e que eu ficava chateado, era que Joinville é a cidade do nada pode. Não pode construir, não pode empreender. Então, se a gente conseguir ter esse avanço, hoje já é a 3ª melhor cidade para empreender. Joinville já é a 3ª melhor cidade para empreender. Eu me sinto orgulhoso disso, porque eu participei dessa evolução. Se a gente conseguir fazer isso, talvez a gente chegue na 2ª, talvez a gente chegue na 1ª melhor cidade para empreender. Então, isso aí é um fator bem importante. Esse é um ponto agora que você levantou que
já vi muita reclamação e já vi às vezes reclamações injustas, né? Já vi gente cobrando de político da esfera municipal, por exemplo, legislação sobre drogas, sobre aborto, coisas que não são da esfera municipal. E aí tem às vezes uma cobrança que às vezes é injusta, às vezes é merecida, mas você poderia deixar um pouco mais claro para o nosso público até onde vai o poder do município, até onde vai o poder do legislativo municipal e do prefeito para mudar a vida da cidade? Uma visão geral, rapidinha. Sim, tem leis federais que elas determinam a política pública. Vou falar da política pública da assistência social, por exemplo. A lei federal ela determina a política pública. O município ele pode fazer leis parecidas com a lei federal ou mais assistencialistas do que a lei federal. Ele não pode fazer leis mais rigorosas que a lei federal. Por exemplo, a lei federal ela determina o direito de ir e vir para qualquer brasileiro, inclusive para as pessoas em situação de rua. Então, quando o policial militar aborda uma pessoa em situação de rua, se ele não quer emprego, se ele não quer alimentação, se ele não quer ajuda da assistência social, se ele não quer sair da vida, o policial militar ele não pode tirar aquela pessoa da calçada. Por quê? Porque a Constituição Federal determina o direito de ir e vir para todas as pessoas, para todos os brasileiros, todos os joinvilenses, inclusive para as pessoas em situação de rua. Então, se fosse ter uma política mais assistencialista do que isso, poderia. Como é uma determinação um pouco mais rigorosa, tirar a pessoa da situação de rua, não pode. Entra em conflito algumas leis, por quê? Porque o nosso Código de Posturas diz que a gente não pode travar a calçada. Então, eu como comerciante não posso encher de mesa na calçada que não permita o joinvilense passar na calçada. Eu como joinvilense não posso ficar deitado na calçada não permitindo outro joinvilense passar na calçada. Então acaba conflitando uma lei federal com uma lei municipal. Mas, em rigor, a política de assistência social, se for fazer uma lei municipal, ela precisa ser uma lei municipal muito parecida com a lei federal ou mais assistencialista do que a lei federal. Esse é um exemplo que está em voga na nossa cidade, é um exemplo atual, mas é um exemplo importante para a gente destacar aqui para todos. Sim, é uma dificuldade que às vezes o federal não necessariamente se aplica. O Brasil é um país gigante e com um poder central ali muito, muito concentrado no governo federal, que às vezes dá o mesmo remédio para várias doenças, né? Então no Brasil inteiro você tem diversos problemas que são travados ali nesses... Agora você pegou um ponto muito bom, Alexandre, porque vamos falar da lei de distanciamento dos rios, por exemplo. No centro de Joinville já é muito adensado. Nós já somos um núcleo urbano consolidado há muito tempo aqui no centro de Joinville. Só que uma determinação do Supremo determinou que fosse utilizado o Código Florestal para distanciamento dos rios em toda Joinville, no Brasil todo. Só que assim, aqui não é a floresta amazônica. Aqui já é uma cidade consolidada há muitos anos. Então assim, nós deixarmos 30 metros de distanciamento do rio para fazer uma construção, 50 metros, 100 metros, é um exagero tremendo. Nós não estamos no Pantanal, nós não estamos lá na Amazônia, né? Então assim, olhar a lei para o Brasil todo como se todas as cidades fossem iguais, não tem como um resultado muito positivo. Então, quanto mais descentralização a gente tiver, seja em termos financeiros, pelo Pacto Federativo, seja em legislação, como acontece nos Estados Unidos, que os estados eles têm mais autonomia para legislar a respeito das suas características, seria melhor para o Brasil. Então, eu acredito nisso, né? E eu acredito que o Congresso devia fazer um debate muito importante a respeito disso, tendo essa lei de distanciamento do rio como um exemplo. Se a gente tivesse uma condição como essa, que a lei, o Código Florestal, fosse definido como obrigatório aqui em Joinville, por exemplo, a prefeitura não podia ser no lugar onde ela está. O rio Cachoeira da prefeitura não tem 50 metros, 100 metros. Então é um ponto a ser avaliado que cada cidade tem característica diferente, não dá para fazer uma regra em alguns itens para todos. Até para orientar aqui os nossos ouvintes que não sejam de Joinville, Joinville, a cidade existe em volta do rio Cachoeira. Então, você tirar 100 metros para um lado, 100 metros para o outro, você tira metade da cidade praticamente, né? Não tem muito viabilidade. A prefeitura, a Câmara de Vereadores não poderiam ser instaladas nos locais onde elas estão nesse momento, por exemplo. Ficam na beira-rio. Na beira-rio. Difícil, né? Problemas do Brasil aí que a gente tem que ou aprender a conviver ou tentar enfrentar da melhor forma possível. Mas, para a sua batalha de hoje, para a batalha como vereador, para esse próximo mandato, qual que é o seu sonho, assim, de próximos grandes projetos?
A gente, não, como eu falei, a gente está tendo uma continuidade, né? A continuidade é continuar desburocratizando a cidade. Se Joinville chegar na primeira cidade para empreender, se eu escutar de um empreendedor o que eu escutei ontem, eu já vou ficar contente. Ontem eu fui na Festa das Flores, na abertura da Festa das Flores, e lá tinha uma empreendedora que me chamou no stand dela e falou assim: "Ô Neto, eu só consegui o alvará devido a uma desburocratização que tu fez, vocês fizeram, a prefeitura fez, a Câmara fez." Cara, eu fiquei muito contente, porque ela falou assim, ó, nós estávamos 2 anos tentando o alvará, e eu não sei qual que foi a lei que a gente desburocratizou, qual que foi o procedimento da prefeitura que foi melhorado para ela conseguir a lei, mas a gente participou de 62 desburocratizações aqui na cidade. Isso é incrível, assim, a quantidade, e também como o próprio servidor, muitos deles brilham o olho, querem as coisas certas, estão dispostos a ajudar, sabe? Então, assim, ela chegou e falou assim, ó, Neto, eu tenho meu alvará, eu consigo, sou uma empresa 100% joinvilense, consigo vender para o Brasil todo por um trabalho que você fez, por um trabalho que a prefeitura fez, a Câmara fez. Cara, isso ali foi muito legal mesmo. Então ficou, de certa forma, teoricamente, ficou 2 anos com insegurança jurídica, 2 anos na informalidade, e aí depois disso conquistou o alvará e conseguiu fazer essas vendas para o produto todo. Numa situação como essa, eu só agradeço e desejo sucesso, né? Então o nosso desafio é continuar tendo mais situações como essa. Uma moça, ela tentou o alvará dela, para citar um outro exemplo muito legal, ela queria pegar uma Kombi e vender flores, só isso. E ela foi na prefeitura e ela não conseguiu o alvará. Então a gente levou meses até conseguir alteração de lei para que ela conseguisse pegar a Kombi dela e vender flores. Então, assim, isso ali, cara, foi incrível. É óbvio que isso são exemplos pontuais, mas tem o exemplo da Havan. O exemplo da Havan, quando a gente iniciou lá em 2021, tinham 3 Havans que queriam ser instaladas em Joinville, né? O Luciano Hang queria instalar 3 Havans. Uma delas foi instalada no Costa Silva nesse momento, né? Mas passados 4, 5 meses de 2021, o prefeito Adriano chamou ele, a cidade fez as desburocratizações necessárias e entregou o alvará de 2 delas. Então, isso ali, agora é ele que tem a liberdade, se ele quer investir na cidade de Joinville ou não quer. Agora não é mais a prefeitura que é o entrave. De 3, entregou 2. A outra é na Zona Sul, que é uma questão com o Ministério Público, com a área de mineração, que aí foge a nossa autonomia enquanto município, que era o assunto que a gente falou ainda há pouco. Então, há uma necessidade lá de ajustar, ter decisões judiciais primeiro, para depois ter uma possível liberação do alvará. É óbvio que nós queremos a Havan em Joinville, é óbvio que a gente quer mais empreendedores gerando emprego e renda, que o empreendedorismo ele evolua muito na cidade de Joinville. Então esse fator é muito importante. E também o seguinte, ter um equilíbrio, né, entre as empresas e a área residencial. Por quê? Quanto mais próximo a gente conseguir trabalhar da nossa residência, menos deslocamento, menos mobilidade. Então, assim, é óbvio que eu não quero uma indústria química do lado do meu apartamento, mas atividades de baixo risco, ter a permissão do lado do apartamento onde eu moro ou próximo das nossas residências é muito bom. Então, a gente já fez diversas alterações de lei, da lei de ordenamento territorial, nesse sentido também. Então, um pouco do Joinville era a cidade do nada pode, era por causa dessas restrições que tinham na lei de ordenamento territorial, aonde a Secretaria de Planejamento Urbano é muito importante nesses debates. O secretário Marcel tem uma visão muito legal também nessa questão de permissiva. É óbvio que a gente quer permitir tudo que pode ser permitido, né? E cuidar também do que precisa ser preservado. Preservar tudo que precisa ser preservado e permitir tudo que pode ser permitido. Então essa é uma visão bem importante, seja da Secretaria de Meio Ambiente, seja da Secretaria de Planejamento Urbano. Essa questão do nada pode que você comentou, muitas vezes vem de alguma legislação anterior, legislação antiga, que foi feita ou sem levar em consideração os impactos que teriam, ou porque realmente a economia mudou, os tempos mudaram e a legislação ficou datada, né? Acabou sendo ultrapassada ali, precisa de uma mudança, mas imagino que também eventualmente surjam propostas ali dentro da Câmara de legislações que você considere nocivas para a vida do munícipe, né? Comentou agora sobre todo um trabalho de tirar o peso do Estado, a Prefeitura como um entrave para o desenvolvimento do empreendedorismo aqui, mas eventualmente deve surgir alguma proposta assim que vai contra essa ideia. Até em linha com o que você tinha comentado lá no início da nossa conversa, de que hoje você é um voto entre 19, como que você tenta manter esse enfrentamento a esse tipo de ideia que você considere
retrógrada ou, né, contrária ao que você defende, e ainda assim manter um bom ambiente dentro da Câmara com a oposição do seu governo? É muito tranquilo. A gente precisa conversar e dialogar e sempre respeitar o parlamentar. Então, assim, a opinião dele é diferente da minha, tudo bem. A minha opinião é essa, eu vou colocar minha opinião no microfone, ele vai colocar a opinião dele, eu vou tentar ceder eu um pouquinho, ele tentar que ele ceda um pouquinho para nós chegar num equilíbrio. Muitas vezes a gente quer ter um projeto de lei onde a gente quer tirar 10 com 3 estrelinhas e às vezes não é possível. Não é possível por quê? Porque a cidade ela não é igual em todos os bairros. Igual a gente estava falando do Brasil, as cidades não são iguais em todos os bairros. Então, a gente vai equilibrar um artigo aqui para um vereador X, o outro artigo para um vereador Y. Isso é natural, faz parte a gente ouvir e ver o que está de situação, né? Um dos exemplos aqui que eu quero trazer também é que, assim, um dos grandes polos de construção civil hoje é a cidade de Itapema, por exemplo. E a cidade de Itapema ela não exige área de lazer em condomínios, em prédios, né? Aqui em Joinville é obrigatório para cada apartamento construído você construir 6 metros quadrados de área de lazer. Então, assim, se você quiser comprar um apartamento sem nenhuma área de lazer em Joinville para você pagar mais barato, hoje você não pode, porque a lei obriga. Então, se tiver 50 apartamentos, 6 metros quadrados, é necessário ter 300 metros quadrados de área de lazer. Teve um apartamento que eu morei que basicamente tinha uma sala do tamanho dessa daqui, onde tinha 3 pesos, uma bancadinha e uma esteira e botaram ali dizendo que era academia. Agora eu sei que isso é porque a lei exige, porque senão eles não iam fazer isso. Eles só colocaram uma esteira, 3 pesos e uma banquetinha ali para dizer que era uma academia. Então, assim, porque a lei exige. Eu ouvi de uma pessoa que ela comprou um apartamento na praia de Pissarras, de Penha, ali, e ela preferiu sem nenhuma área de lazer para que o condomínio ficasse mais barato. Só que aqui em Joinville não pode. Eu tenho certeza que o construtor ele investe uma boa grana para avaliar quem é o seu público. Esse empreendimento aqui que nós vamos construir precisa ter todas as áreas de lazer, precisa ter piscina, precisa ter academia, precisa ter salão de festa, precisa ter tudo. Por quê? Porque o cliente ele quer pagar mais para ter essa qualidade no seu empreendimento, o seu apartamento mais robusto, para receber melhor as pessoas. Agora, este empreendimento aqui, não. Esse empreendimento aqui, o cara quer ter o seu primeiro apartamento, quer sair do aluguel e quer pagar mais barato, seja o apartamento, seja o condomínio. Então eu acredito muito que essa liberdade para o cliente comprar o apartamento que ele deseja, essa liberdade para o construtor construir como ele deseja nessa questão de áreas de lazer, eu acho que é um ponto aqui de a gente entender essa liberdade, essa forma de empreendedorismo aqui que desburocratiza a cidade, simplifica e ajuda a todos. Seja a pessoa que quer um imóvel mais barato, seja a pessoa que quer uma área nobre e ela vai, obviamente, pagar por mais essa piscina, por essa academia, por esse salão de festa, salão de jogos. Muito bom. Nesse diálogo, então, com os opositores do que você acredita, acho que o diálogo mesmo é o caminho, né? Não tem outra forma. A gente parte do princípio de que ninguém acorda de manhã querendo fazer as coisas erradas, né? E tem que ter toda essa conversa para explicar o porquê que pode dar problema, porquê que não é a solução mais viável. Às vezes a gente pede ajuda. Então eu falei para vocês que a parte mais difícil de ser vereador é de ser especialista em assunto variado. Às vezes a gente tem uma pessoa que ela é uma liderança sobre o assunto, que ela é um especialista sobre o assunto, que ela é um conselheiro. Então, essa pessoa conversar com o vereador para ver se ele abre a mente, isso ajuda também. Então, isso é bem interessante, a gente usa essa forma de trabalho, né? Não sou só eu, todos os vereadores buscam adotar isso também. Por quê? Um projeto como esse precisa de audiência pública, um projeto como esse tem reunião da Câmara de Vereadores. Então, convidar essas pessoas para participar da audiência pública, convidar essas pessoas para participar das reuniões da Câmara são importantíssimos. Inclusive, quanto mais joinvilenses participarem dessas reuniões, dessas conversas, melhor vai ser a nossa cidade. Porque daí não vai ser o ponto de vista só de 19 vereadores, vai ser o ponto de vista de 200 pessoas, 100 pessoas, 300 pessoas, 50 pessoas que lá vão estar debatendo. Muito bom. Até já a gente caminhando aqui para o final, acho que você deu aqui o gancho certo, que é qual mensagem você daria para o joinvilense ou para qualquer outro munícipe aí de outras cidades, se ele quiser, primeiro, entrar para a política, qual que é o caminho que ele deve seguir,
E caso ele não queira entrar para a política, como que ele pode ser um cidadão mais ativo e ajudar para ter uma comunidade melhor ao redor dele? Bom, primeiro ponto, assim, participe da política. Não precisa brigar por política, futebol e religião, nós podemos conversar. Para mim, política é o quê? Política nós temos um problema e 3 soluções. Vamos conversar qual que é a melhor solução para a cidade. Talvez seja essa a solução, vamos seguir essa daqui em conjunto. Então, para mim, participe da política. Tenha certeza que na Câmara de Vereadores hoje tem mais ou menos uns 300, 400 projetos de lei para serem votados e aprovados. Tenho certeza que pelo menos um deles é de seu interesse, mas você não sabe. Então, você, de certa forma, conversar com o vereador que você elegeu, estar próximo, aproveitar essa transparência que os celulares, a mídia social nos ajudam para aproximar isso daqui para você participar. Participar não significa você ser o vereador. Participar significa você colocar a sua opinião, seu ponto de vista. Então, aproveite essa transparência para você participar da política e para você deixar o seu ponto de vista. Como eu falei, eu não consigo saber qual que é a principal necessidade do bairro Itinga, do bairro Aventureiro, do bairro Comasa, do bairro Espinheiros, se você não me informar essa principal necessidade. É óbvio que a gente participa das conversas dos conselhos de saúde, dos conselhos de segurança, mas é importante essa participação. Então, esse é um ponto principal. Vocês vão ter situações em que, para participar de uma campanha eleitoral, vai ter que escolher um partido, então é necessário fazer uma boa avaliação do que conecta com você, né? Qual a ideia que está mais próxima do que você entende como melhor para a nossa cidade, mais próxima do que você entende que é melhor para o nosso país. Essa autoanálise é você quem tem que fazer, e isso é importante para você conseguir entender também o que fica como compromisso para o futuro. Alguns partidos têm regras mais rígidas, outros regras menos rígidas, e aí você consegue fazer uma avaliação boa. Mas eu acho que o ponto central de tudo não precisa brigar por política. Você pode conversar. Para mim, a política nós temos um problema, temos 3 soluções e qual que a gente vai escolher a solução. Existe uma certa politicagem que eu não gosto. Eu vou dar uma rasteira no fulano aqui para eu sair maior. Isso para mim é politicagem se eu estou fora. Não conta comigo para isso. Mas a boa política é muito legal. Muito bom, Neto. Acho que a gente vai caminhando já para o final. Você gostaria de deixar alguma mensagem final para os nossos ouvintes sobre política, sobre a sua atuação, sobre o tema que você quiser? Eu acho interessante essa pergunta, né? E conectando aqui com o que a gente falava fora dos bastidores. Então, eu sou uma pessoa que muitos vereadores, muitas pessoas me perguntam como que eu me elegi a primeira vez. E basicamente assim, foi com muita dedicação, muita organização, né? Cada vez que alguém me dava uma ideia de campanha, eu pegava e colava um post-it na parede com essa ideia. Várias ideias eu não utilizei, mas depois, no período de campanha, eu peguei esses post-its e encaixei na primeira, na segunda, na terceira, na 7ª semana, na última semana. Então, essa questão metódica, às vezes, não é muito comum entre os políticos, né? Normalmente o político é o mais carismático, o político é o mais conhecido, né? Mas eu acredito muito que essa questão metódica, ela me ajuda bastante, né? Por exemplo, para vaga de creche, né? O valor que a gestão anterior pagava para a vaga de creche era muito menor do que agora. Foi necessário aumentar em algumas faixas 44%. E como que a gente fez isso? Eu fui metódico, a gente pegou o DRE, o demonstrativo de resultado do exercício, de um CI conveniado para demonstrar que dava prejuízo. A gente fez a comparação com diversas outras cidades grandes, Jaraguá, Blumenau, Balneário Camboriú, Itajaí, Florianópolis, cidades grandes, de quanto que essas cidades pagavam para os CIs conveniados, para conseguir sustentar com o Tribunal de Contas para ter aprovação para aumentar o valor que a Prefeitura passa de repasse para esses CIs conveniados aqui no município de Joinville. Então essa parte técnica, essa parte metódica ajudam muito, seja na parte de campanha, seja na parte como vereador. Então assim, se você tem esse perfil, é possível você entrar para a vida pública, se organize, converse com as pessoas, veja quais são os públicos ou os políticos que representam você, que tem um perfil parecido, para você ter uma conversa. Ter uma conversa para ver o que é positivo, o que é negativo. E assim, nós precisamos de gente boa na política cada vez mais.
Tem várias pessoas de outros partidos que são muito boas também, isso é importante a gente dizer, não é só o nosso partido que tem gente boa, tem muita gente boa na política também, e o importante aqui, para destacar, para finalizar nesse assunto, venha com propósito, traga sugestão. Essa política de narrativa, de briga, de não sei o que, isso aí não melhora a vida de ninguém. Então assim, traga o seu propósito e traga a sua melhoria para a cidade. Se você tem a causa X, briga pela causa X até o final. Agora, essa briga ideológica de lado A, lado B, é óbvio que a gente tem que defender nossos posicionamentos, que eu sou de direita e vou sempre defender isso, só que essa briga ideológica que não quer chegar em lugar nenhum, essa fiscalização que é só para fazer barulho, que não é para trazer resultado, isso é ruim, deixa de lado, traz o teu propósito para a política. Neto, muito obrigado pela sua participação, sua presença aqui. Sei que sua agenda é cheia, é corrida, então agradeço de verdade aí a disponibilidade de você vir falar conosco. Para quem estiver assistindo, tiver a sugestão de quem você gostaria que a gente entrevistasse aqui nesse podcast, quem você gostaria de ouvir, põe aí nos comentários. A gente vai sempre ficar de olho, tentar trazer o máximo possível de pessoas aí para conversar conosco. Neto, de novo, muito obrigado. Obrigado a você que acompanhou a gente até agora aqui e até o próximo episódio. Tchau, tchau. Um abraço, valeu.